Meu nome é José Augusto Figueiredo da Silva. Sou aluno do curso de licenciatura em História do Polo de Esplanada da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. O tema do meu trabalho de conclusão de curso, o processo ensino-aprendizagem de História e a Escola Municipal Ponte Real de Iambu. Começo minha exposição com a citação de Fonseca, 2004, página 101. Ele afirma que a escola deve fundamentar-se como instituição social, um lugar plural, onde estabelece relações sociais e políticas, espaço social de transmissão e produção dos saberes e valores culturais. É o lugar onde se educa para a vida, onde se formam novas gerações para o exercício pleno de cidadania. Por isso, fundamentalmente, é um lugar de produção e socialização de saberes. A justificativa, o presente trabalho, cujo tema, o processo, aprendizagem de História e a Escola Municipal Ponte Real de Iambu, buscou discutir sobre o ensino de História como responsabilidade social, perpassando pela história da disciplina e a sua evolução ao longo do tempo no Brasil. Além de observar a relação entre os estudos desenvolvidos sobre o ensino de História em sala de aula e posteriormente sobre novo papel que a disciplina História deve trazer na relação professor-aluno e ensino-aprendizagem. O problema: qual é a contribuição do ensino de História na aprendizagem e o contexto cultural do aluno? Pesquisa. Qual é a contribuição do ensino de História na aprendizagem e contexto sociocultural do aluno? A partir desse problema, pretendeu-se compreender, de fato, qual a contribuição do ensino de História na formação do indivíduo. Objetivo geral. Tendo como objetivo geral analisar a importância do ensino de História na construção do conhecimento de mundo no ensino fundamental 2. Os objetivos específicos: conhecer o processo do ensino de História nas escolas do ensino fundamental 2. Caracterizar o ensino de História no processo de aprendizagem e formação social do aluno. Compreender a necessidade de estudar a disciplina de História pela sua importante contribuição para a construção do conhecimento de mundo. A metodologia, a pesquisa realizada através de estudos bibliográficos das teorias e os estudos atuais sobre o tema do ensino de História inicialmente. A seguir, foi realizada pesquisa empírica, entrevista com professores e alunos sobre a visão do ensino de História e sua contribuição nos dias atuais. O tema do primeiro capítulo: o que é História enquanto disciplina e sua evolução ao longo do tempo no Brasil. Tema do primeiro capítulo: o que é História enquanto disciplina e sua evolução ao longo do tempo no Brasil. O ensino de História teve início com a presença dos jesuítas e foi considerado matéria humanista integrada aos conteúdos de línguas clássicas, moral e filosofia. Pela Constituição de 1937, com o Estado Novo, introduziu-se um ensino profissionalizante que deveria atender às classes menos privilegiadas. A sociedade política, tomando consciência da importância do sistema educacional, o ensino de História, durante longo período nas escolas do Brasil, foi apresentado
nos currículos como estudos sociais, pela Lei 5.692 de 71, nos quais dividiam como Geografia e História. OSPB, Organizações Social Política Brasileira, e OMC, Organização Moral e Cívica. Trata-se de um estudo que envolvia os conhecimentos, espaço físico, acontecimento histórico, política, sociedade e civismo. Os objetivos deste ensino voltam-se para a formação da cidadania e o comportamento social dos indivíduos. A história só veio a ser aplicada como disciplina de grande importância no currículo nacional a partir do Decreto 7 de 79, do Conselho Federal de Educação. No cotidiano de sala de aula, o professor da disciplina de História tem a necessidade de integração entre a sua formação teórica e a sua prática pedagógica, para que possa exercer bem a sua atividade profissional. Vale ressaltar que não se pode esquecer outros fatores que interferem no desempenho das suas funções, tais como as condições de trabalho e os baixos salários também afetam o exercício da sua profissão de maneira a atender às reais demandas postas por um ensino dinâmico na contemporaneidade. Os PCNs esclarecem que o ensino de História possui objetivos específicos, sendo um dos mais relevantes o que se relaciona à construção da nação de identidade. Assim, é primordial que o ensino de História estabeleça relações entre identidades individuais, sociais e coletivas. Capítulo 3. O olhar do aluno e do professor no processo ensino e aprendizagem da história.